Irmãos, isso é uma festa. Poder adorar o Senhor junto, a família de Deus, é alguma coisa que você não sabe mensurar realmente ou totalmente. Nós estamos no final do ano e, nesse momento, as famílias se reúnem, né? Nós estamos até com a Daniela aqui, ela saiu lá de São Paulo e voltou para casa. Cadê a Daniela? Aqui. Porque é um momento em que as pessoas estão saindo de férias. Eu tive a oportunidade de passar um tempo também descansando. Glória a Jesus. E também tendo esses momentos de família, refeição, conversando, trocando presentes, né? Essas coisas que acontecem no final do ano. E o Senhor foi me mostrando o quanto que Ele valoriza isso. Você pode pegar qualquer pessoa assim, mais idosa, que já está pertinho de partir, e peça para ela te dizer quais foram as coisas melhores ou os melhores momentos da vida dele. E eu já vou te adiantar. Não foi o dia que ele inaugurou um lugar maravilhoso, não foi quando ele conquistou uma casa, não foi quando ele alcançou aquela posição tão almejada na sua vida. Eles não vão falar isso, não. Eles vão falar o seguinte: os momentos que eu tive com os meus amigos e com a minha família. Deus valoriza isso demais, e isso está dentro daquilo que Deus nos tem ensinado na comunidade. Primeiro, se apresente diante de mim e ofereça a única coisa que você pode oferecer. O que você pode dar para Deus que Ele não tem? Ofereça sacrifícios de louvor. Ofereça adoração ao seu Deus. E se acomode na casa dele, porque na casa dele tem comunhão. Tem esse ambiente onde o Espírito de Deus fica à vontade e aquilo que é da parte do Senhor começa a tomar forma na sua vida. As coisas que você não entendia bem, você passa a entender, começa a perceber: olha, o Senhor está me conduzindo para aqui. Não, aquilo que eu achava que era tão importante não tem esse valor mais. Por quê? Porque você está num ambiente que brilha, que tem luz. Aí a gente enxerga. Então, queridos irmãos, eu quero chamar a atenção para esse primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês, usando a experiência lá do povo de Israel, capítulo 50 do livro dos Salmos. Esse detalhe eu acho muito importante, eu quero realçar aqui para vocês. O Senhor se apresenta, né? Ele mesmo, falando, capítulo 50, verso 7. Escuta, povo meu, e eu vou falar. Ó Israel, e eu vou testemunhar contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Qual que é o seu? Qual que é o seu Deus? É bom você... mas é óbvio. Não, faz um levantamento aí na sua vida. A Bíblia fala que nós não podemos ter outros deuses junto com o Senhor. Só Ele. Está escrito na Bíblia, primeiro mandamento. Não pode ter outro. Será que você não tem uma coleção de ídolozinhos aí que estão concorrendo ou sugando a sua atenção, do seu esforço, quando na verdade nós só temos um Deus? Qual que é o seu Deus? Responda isso para você mesmo, irmão. E é o que o Senhor está falando para Israel. Eu gosto, já falei aqui para vocês, de adorar o Senhor e sempre lembrar: tu és o meu Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, tu és santo, santo, santo. O Senhor Deus triuno, todo-poderoso. O meu Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. Nós temos a oportunidade de tocar nele. Quando nós estamos juntos aqui, o Espírito Santo, com a motivação correta, adorando o Senhor, o Espírito Santo fica à vontade. Nós estamos tocando nele. Ele está tocando em nós. Nós estamos na presença daquele que é o nosso Deus em comunidade. Não quer dizer que você não vai estar na presença do Senhor lá, na sua casa. Claro, claro.
Mas você pode também perceber que quando você adora o Senhor sozinho, lá dentro da sua casa, é uma maravilha, mas aqui é melhor. Estou certo? Por quê? Comunhão. Comunhão, o Senhor nos ensina isso. Ele não só se apresenta como quem Ele é, o Criador, aquele que fez todas as coisas e tudo veio a existir por causa dEle. Pois bem, é necessário então que nós o reconheçamos na posição que Ele ocupa. Adorar o Senhor, amar o irmão e testemunhar ao perdido. Você já ouviu isso? Quantas pessoas já ouviram esse refrãozinho aqui que eu falei? Aleluia, guarda isso no coração. Eu não gosto muito de ficar repetindo não, mas tem que repetir. Porque isso tem que entrar dentro da sua vida. Qual que é a expectativa de Deus para mim? E é bom entender uma coisa, irmãos, nós nos reunimos aqui como igrejas que estão espalhadas nas casas, aos domingos, para juntos partirmos o pão e entendemos que somos um povo, uma família separada de Deus entre as nações da terra. Oh, que privilégio! Que privilégio! Então eu chego aqui e exponho a minha vida, me abro diante do Senhor, junto com aqueles que, assim como eu, passaram pela mesma experiência de conversão, essa transformação, né? A partir do momento que você recebe Jesus na sua vida, você está em casa. Este é o lugar onde seus amigos estão. Este é o ambiente onde a família parte o pão. E nós temos que entender que isto significa culto ao Senhor. Culto ao Senhor. A palavra que a gente fala demais, põe até lá na agenda, culto no dia tal. O que é culto? Culto não é você chegar para buscar uma bênção, não. Não está errado buscar bênção, não, mas culto não é isso, não. O que é o culto? A única coisa que você pode dar para Deus é adoração. Você não tem mais nada que Ele não tem. Aliás, vamos continuar aqui o texto, que fala o seguinte: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não vou aceitar novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, oh aleluia! E são meus todos os animais que pululam no campo, glória ao Senhor. Se eu tivesse fome, Israel, eu não ia falar para você. Pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Esse é o seu Deus. Esse é o nosso Deus. É o nosso Deus, igual não há. Não tem igual. Acaso eu como carne de touros, bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça. E nós temos aprendido, nós que estamos agora dentro da nova aliança, temos aprendido que é a mesma coisa. Aliás, isso que Deus estava falando, Ele estava mostrando que apesar de tudo aquilo que Ele próprio tinha falado para o povo que deveria acontecer no culto que a Ele era apresentado no templo, era o sacrifício dos animais. Não alcançava totalmente o coração de Deus. Não. Eu não estou precisando dessas coisas. Por isso que Jesus também, quando fala com a mulher samaritana, ele fala o seguinte: chegou a hora, mudou essa forma de adorar o Senhor. Você não precisa ir para Jerusalém, muito menos para Samaria, porque o lugar de lá já não estava certo, né? Não precisa ir para lugar nenhum. Você pode adorar o Senhor agora em qualquer lugar, porque o nosso tabernáculo é celestial, ele não é geograficamente estabelecido aqui na terra, como é o tabernáculo, ou era o tabernáculo da primeira aliança. Então, irmãos, vamos cultuar o Senhor. Vamos fazer isso de todo o nosso coração, vamos entender o sentido disso. Vamos deixar claro que nós estamos filiados a alguém. Porque o que o Senhor fez conosco é nos identificar agora com o próprio Filho dele, neste corpo chamado igreja, que é o corpo de Cristo.
E como corpo nós temos que funcionar assim. O apóstolo Paulo fala, não se despreza membro nenhum dele. Todos nós somos fundamentais, essenciais dentro deste corpo. O que não pertence ao corpo, ele expulsa. O que não faz parte dele, ele joga fora. Mas se você faz parte desse corpo, você tem que entender que você vive uma vida no meio de um povo e você é interdependente. Você depende deles e eles dependem de você. Ah, mas eu não tenho nada para dar. Então vai procurar saber o que Deus te deu, porque Ele te deu alguma coisa para que você também possa contribuir. Não compareça perante mim com mãos vazias. Foi o que o Senhor falou para o povo de Israel. Por quê? Porque eu abençoo a terra, eu abençoo você e faço você prosperar. Não vem na minha presença de mão vazia, não. Porque você estará dizendo o seguinte: o Senhor não tem me suprido, o Senhor não tem me abençoado. E isso é uma abominação. Porque fiel é o Senhor para com todos os seus. Ele é que tem a dieta certa para cada um de nós. Então, eu estou querendo agora que você vá lá para o livro de Hebreus, daquele texto que a gente repete, capítulo 13. Vamos ver como é que nós fazemos hoje. Nós fazemos exatamente isto que o Senhor está nos falando aqui. Nós não precisamos daquele montante de sacrifício, não. Nós precisamos é disso aqui, ó. Hebreus, capítulo 13. O que nós devemos agora apresentar ao Senhor? Ora, ou melhor, por meio de Jesus, 13:15, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o Senhor. Por isso que tudo na presença do Senhor diz glória, tudo diz glória, tem uma voz, alguma coisa se manifesta. Isto é culto. Tem alguém bem nítido diante de mim que é o meu Deus. Eu acho isso bom demais, irmãos, porque sabe o que significa? Vocês que são pais aqui, vocês vão entender isso melhor ainda. É que você espera que o seu filho te obedeça, que ele seja cordato. Independente do comportamento dele, você está sempre presente na vida dele. Estou certo ou estou errado? Você vai lá pagar a dívida junto com ele. Você vai segurar ele nos momentos mais complicados da vida. Inclusive, eu estou me lembrando um fato também nesses momentos de família, nesses dias agora, um irmão compartilhando que ele ouviu o filho dele falando coisas que ele ficou impressionado que o filho falava. E falava com o coração cheio. E, irmãos, nós temos que ter vida de família em Cristo, tá? Viva uma vida transparente na sua casa com seus filhos. Saiba o que eles pensam de você e faça eles saberem o que você pensa também deles. Então, voltando, como pais, nós cuidamos. Bom, vou olhar agora a parte do Senhor. Nós estamos aqui lutando também contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. Claro, nós temos o Espírito Santo de Deus e não precisamos ficar posando de vítima, porque nós temos a autoridade do Senhor na nossa vida. Mas esse é o seu compromisso com Ele. E Ele, como pai, como é que Ele está te vendo? Ele está dizendo o seguinte: não, isso aí está muita bola fora, vou largar ele para lá. Você faz isso com o filho seu? Não. Você tem um pai. Grita, pai! Aleluia, pai! Aleluia. Você tem um pai, meu irmão. Você tem uma família, meu irmão. Você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, meu irmão. E vive dentro de uma expectativa de algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que são dele. Aleluia. Isso não faz você se sentir superior a ninguém, principalmente no nosso meio mesmo, a família do Senhor. Mas nós realçamos a graça do Senhor.
Aquela canção, Amazing Grace, né, que todo mundo conhece, não conhece? Como é que traduz isso aí? Amazing. Graça maravilhosa, né? Maravilhosa graça. Eu, um pecador, um desgraçado. O Senhor teve misericórdia de mim, me salvou. Eu fico olhando, gente, como é que o nosso Deus é. Deus não suporta um coração quebrantado na presença dele, seja de quem for. Você é um descendente de Adão. Você não conhece o Senhor, não é discípulo de Jesus. Mas você clama ao Senhor, ao Deus do céu. E fala, me ajuda. Se o Senhor existe e começa a funcionar na minha vida. Me perdoa as coisas que eu fiz e que te agrediram. Me ajuda, Pai. Você vai ver que essa voz ecoa para dentro dessas galáxias aí para cima e vai chegar aos ouvidos do seu Pai. Isso é bom demais, irmãos. Nós temos uma família. Nós temos que valorizar essa família. Nós temos que viver uma vida transparente uns com os outros. O Senhor tem nos ensinado a necessidade da unidade, porque nós só vamos ter resultados espirituais que vão avançar o reino de Deus de uma forma consistente se nós praticarmos a unidade. E unidade significa que nós temos que estar juntos com os outros, suportando uns aos outros, abençoando uns aos outros. Eu aqui estou precisando e tal. Tudo bem, vamos lá, vamos ajudar. Mas lembra que você também tem a mesma obrigação. Porque ninguém está desamparado na igreja do Senhor, e eu sempre repito isso. O cristão não tem esse problema, essa síndrome de falta de... Como é que chama? Necessidade afetiva, como é que é? Carência afetiva. Carência afetiva. Ninguém gosta de mim, eu estou sozinho no mundo. Para com isso. Grita, Pai, onde é que o Senhor está? Porque se você volta na história, no primeiro momento ali da criação, o Adão ali, não foi o Adão que correu para o Senhor, não, foi o Senhor que falou, Adão, onde é que você está? Ele tem interesse na nossa vida. Ele sabe que você está estragado. Mas ele tem interesse em você, ele te ama. Uma experiência que há muito tempo aconteceu na minha vida, eu tinha uma certa birra de uma pessoa. Essas coisas normal, né? Não foi muito a cara, não tinha muita... Aí, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que aquela pessoa me admirava profundamente. Irmãos, eu fiquei vermelho de vergonha sozinho. É só Deus que sabia daquilo. Eu fiquei constrangido. Meu Deus, como é que eu posso ter um sentimento em relação a essa pessoa que ela me vê de uma forma assim tão boa? Me perdoa, Senhor, me perdoa. E então, irmãos, nós temos que entender que independente de você ter uma certa afinidade ou achar agradável a pessoa, você tem sempre que ter um coração aberto, um coração amoroso. O mandamento de Jesus é este, ele deu o mandamento para Israel, nós não estamos mais na velha aliança, mas nós estamos na nova, e tem mandamento, é o que eu estou falando sempre aqui. Tem mandamento, qual que é? Um só. Amo o seu irmão do mesmo jeito que eu te amo. Pronto. Esse é mandamento, gente. Isso não é sugestão, não. Mandamento. Este é o meu mandamento. Por quê? Porque vocês são minha família. Vocês formam comigo um corpo. E esse corpo sairá da terra diretamente para o trono de Deus em um momento aí na frente da nossa história. Esse é o corpo, a promessa é: ele se assentará no trono do meu Pai, assim como eu venci e me assentei no trono também. É isso que Deus tem preparado para aqueles fiéis, para a sua família, para o seu povo, para o seu
corpo, porque o cabeça já está lá, presente, assentado à direita do Pai. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso demais. E eu quero voltar a insistir com vocês, preste atenção na sua família. Agora, nós estamos entrando no outro ano. Presta atenção, irmãos. Vamos lá para o livro de Lucas. O capítulo aqui. O capítulo 18. Jesus está num momento em que ele está voltando lá do norte de Israel e se dirigindo ao sul, saindo lá da Cesareia de Filipe para Jerusalém. E ele fala com os discípulos o seguinte, junto aos discípulos lá, a turminha dele fala o seguinte, capítulo 18, versículo 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, nós vamos agora subir para Jerusalém. Vai se cumprir ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Sabe o que aconteceu com os discípulos? Entrou no ouvido e saiu no outro. O que é isso? O que é isso? Mas, irmãos, eu estou falando, insistindo em família aqui, porque nesse final de ano isso fica uma coisa mais destacada, e isso nos reporta para a família de Deus, e nós precisamos entender que Ele está nos chamando para ter um foco maior nesses que estão ao nosso redor, principalmente os da nossa própria casa. Quantas famílias que estão aqui? Todos os integrantes dela. Fique em pé aí. Se você está aí, o pai, a mãe, os filhos, todo, fique em pé. Não, não é por isso não. Que bom, aleluia. Família está toda aí, né? Então nós vamos abençoar vocês agora. Fica em pé. Senhor meu Deus, eu quero profetizar sobre estas casas, sobre estas famílias, para que elas sejam edificadas diante do Senhor, ó Deus, com um alimento genuíno, verdadeiro, que vai produzir um resultado de um fortalecimento interior na vida de cada um e também a unidade de pensamento, a unidade de propósito, a cooperação mútua. Em nome de Jesus, nós quebramos todas as barreiras e estruturas espirituais que impedem uma comunhão, impedem um relacionamento transparente nessas casas. E em nome do Senhor Jesus, através do seu Espírito, Ele estará levantando cada uma dessas famílias como famílias de referência no meio da sua igreja. Em nome de Jesus, receba isso para você, irmão. Glória a Jesus. Quantos não estão com a família junta, conhecendo o Senhor, não tem oportunidade de conversar com os filhos, não tem oportunidade de conversar com sua esposa? Gente, eu estou sentindo no meu espírito Deus falando o seguinte, gente, se aproxime, se aprontem, arrumem, porque nós estamos indo para Jerusalém. E lá a coisa vai ficar preta. Mas, glória a Jesus, Ele vai ressuscitar. Por mais densa que seja as trevas, por mais difícil que sejam os momentos, nós como família vamos enfrentar isso com muito mais potência, força. Não individualmente cada um de nós, que o diabo quer separando uns dos outros, criando cisânia, celeuma entre nós, blá blá blá. Porque ele sabe que se você não estiver junto, ele pode te pegar. É igual o leão com o búfalo, que os bichos lá da África, né? Fica sozinho para você ver. Daqui um pouquinho chega um predador e te leva. É a mesma coisa no mundo espiritual, irmão. Você está vivendo uma vida só sua? Ou você está tão envolvido com coisas que não dizem respeito à sua família física e espiritual? Você só vai encontrar segurança de fato nesse ambiente. É no ambiente dessa família.
Então nós temos que melhorar nisso, nós temos que crescer nisso, nós temos que crescer em adoração, nós temos que crescer em comunhão, nós temos que crescer em testemunho, nós temos que crescer diante do Senhor, porque se nós ficarmos só na superficialidade, irmão, naquele dia, no dia da distribuição das recompensas, você vai perceber que você poderia ter tido muito mais do que você alcançou no Senhor. Isto é esforço, isso é reino de Deus. Você está dentro do reino, é graça, é misericórdia. Você não tem nada para fazer em relação a isso, a não ser entregar a sua vida com um coração arrependido e contrito. Como eu já falei, Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Ele vai debruçar em cima de você. Nós temos um Pai maravilhoso, gente. Nós temos um Deus maravilhoso. Você conhece o seu Deus? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a única coisa que é certa é que Ele vai vir. E se por acaso você achar que está tardando, aguarda. Seja resiliente. Porque Ele vem, Ele virá e não tardará. Todas essas coisas estão aqui escritas. Meus irmãos, a gente tem a tendência de olhar bem assim, os perigos, né, que estão em volta, aquelas coisas que nos trazem algum temor e segurança. Mas eu não quero dizer que você tenha que viver como um avestruz enfiando a cabeça dentro da areia e ignorando o que está acontecendo. Mas é uma questão de foco. A questão do foco em relação a essas realidades que nós já conhecemos, determina o meu avanço, ou a minha estagnação, ou até mesmo o meu retrocesso. Lembra do Pedro. Enquanto ele tinha foco e olhava para Jesus, ele andava em cima das águas. Ele mudou o foco, ele começou a afundar. Foco. Foca no seu Pai. Pai nosso, que estás dos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita aí nos céus. Meus irmãos, essa intercessão que Jesus nos ensinou, Jesus, atrai de Deus o poder, a essência dele mesmo, passando então pelas nossas vidas que oramos assim, e alcança o mundo no ambiente ou no lugar onde nós estamos. Isso são coisas espirituais. São coisas espirituais, não são coisas assim que você pode somar e diminuir, não. A gente soma e diminui quando as pessoas se convertendo. Eles falam, converteu um, eu consegui levar 2 para Jesus, 3, 4, glória a Jesus, aleluia. Mas aquilo que vem de Deus e passa para a sua vida, vai além disso. Vem impregnando o ambiente. Quando nós estivermos vivendo em unidade plena, e dentro dessa convivência com o Senhor, de intimidade, de pai e filho, você vai alterar o ambiente onde você vai. Ser igual Jesus fala, sal. Você está lá comendo um ovo e o trem está ruim, você joga um salzinho que fica bom. Tempera. O ambiente está ruim demais, só tem gente que está interessada em passar o outro para trás. Você chega por causa de uma obrigação profissional, seja lá o que for. O ambiente muda. Chegou o reino de Deus. Chegou o Filho de Deus. E eles não vão conhecê-lo apenas pelas palavras que eu vou falar para eles, não. No decorrer aqui da nossa convivência. Mas eles já vão ser incomodados com a presença que está em mim. Eu lembro da minha história, acho que eu já falei isso aqui para vocês, um tempo para trás eu tinha um professor, e ele gostava de mim, e até hoje eu sei que ele gosta de mim, mas ele não conseguia me tratar bem. Ele sempre queria me espizinhar, sempre queria me botar para trás. E eu
Eu sabia disso. Tem um espírito nele. Ele até me acha que eu sou uma pessoa boa, né? Mas as atitudes sempre mostram um certo revanchismo, alguma coisa que você percebe. Tem um espírito ali, meu irmão, que não é de Deus. Ele já cheirou o Espírito Santo na sua vida. O ambiente muda. Ou você se conforma com ele e fica igual a ele, sem gosto, igual a igreja lá de Laodiceia, nem era frio nem quente. Ou então ele começa a ser transformado pela sua presença insistente, pela sua comunhão contínua com Deus, que não interrompe o fluxo do Espírito passando por você. E coisas no mundo espiritual começam a mudar. Os demônios que tinham acesso àquele ambiente ali já não estão tendo mais. Eu já contei aqui para vocês também, nossa experiência lá no evangelismo na Pampulha, naquele tempo que tinha aquele tanto de centro espírita lá, no dia da Iemanjá, né? A gente ia evangelizar lá. Isso, vários anos. Os irmãos da Jocum, vários ministérios faziam isso. E ali a gente via o poder do Senhor assim, de uma forma muito clara. A mãe de santo ali, chamando as coisas, dando aquela roda, né? Aí ela chegou e encostou perto de mim, eu estava lá também, eu estava lá do lado, orando. Orando em línguas. Ai, meu Deus, trem bom demais. Aí, ela vai andando assim, mas chega do meu lado, você está atrapalhando. Sai daqui. Mas como? Eu estou no meio da rua, isso aqui é público. Eu não estou indo lá no seu centro espírita, aqui é rua, aqui é público. Você está atrapalhando. E começou a querer me assustar, soltando baforada, né, do cachimbo, dando volta em volta de mim. E eu ainda virei para ela e falei, olha aqui, não fica fazendo teatro, não. Eu sei que você não está incorporada. Você está insistindo em alguma coisa por causa desse espírito que você invoca e que você busca. Meus irmãos, eu não lembro das palavras, tem muito tempo. E até veio um contra-regra dela também, chegou e disse, olha, você tem que sair daqui, senão nós vamos te bater. Aí eu fiquei macho, né? Não, aí não. Agora que eu vou ficar mesmo. Mas então, irmãos, eu quero só contando essas bobaginhas aí da nossa vida, né? Não precisa levar isso muito a sério. O que eu quero que vocês levem a sério é o fato de que tem um poder na sua vida. Você tem um Pai que é Deus e que você adora, com sacrifícios de ações de graça, louvando a Ele pela maravilha que Ele é, pelo amor que me constrange. Me constrange. Como é que o Senhor pode me amar tanto assim, meu Pai? Você que é pai sabe. Seus filhos não sabem o tanto que você ama eles, não. Até o dia que eles se tornam pais. Eles não sabem a dimensão daquilo que está no seu coração em relação a eles. Pois o nosso Pai nos ama. E Ele prova o seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, o seu unigênito, sendo nós ainda pecadores, inimigos, adversários. Eu estou muito feliz com Jesus. E vocês estão? Ô, gente, vamos começar a caminhar mais na direção uns dos outros, com o coração perdoador. Vamos tirar todas essas coisas que ficam atrapalhando. O irmão pode não ser exatamente aquilo que você gostaria que ele fosse, mas você também não é aquilo que ele gostaria que você fosse. Então, vamos pedir a graça do Senhor, a misericórdia, porque eu sei que na presença do Senhor, nós somos moldados pelo Espírito dEle. Mas nós temos que estar no ambiente correto, no meio correto. Deus não vai te moldar lá fora, não, Ele vai te moldar aqui dentro. É dentro da sua casa. É onde estão aqueles que são mais próximos de você. Mais próximos. Concluindo essa palavra, eu quero que vocês entrem nesse ano agora, 2026, independente do clima, da temperatura, dos prognósticos. Esquece disso. Ou não dê tanta importância a isso, mas foque no seu Pai. Foque na sua família para que ela esteja estruturada, fortalecida. Foca nos seus filhos, foca no seu pai, na sua mãe. Foca no seu irmão que anda junto com você e que te ama
e que luta as lutas que você luta, aproxime-se. Porque no meio deste povo que invoca o Senhor, a bênção de Deus é determinada, ordenada. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso, que escorre, que desce, escorre. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém?